Esse planeta nunca foi um planeta de provas e expiações, foi um planeta de experiências. De aprendizado. E experiências baseadas em sentimentos que geram emoções que são captadas por um ego, e esse ego faz com que a gente viva a experiência. E fazendo uma pausa, um parênteses que eu engatei para falar e eu não paro de falar. Só para vocês entenderem como eu cheguei nisso tudo. Eu cheguei no véu, falei do véu por quê? Porque nunca foi tabu na minha família o assunto extraterrestre, até porque o meu avô, que era suíço, faleceu já tem bastante tempo, o meu avô era amigo do Erich von Däniken, que escreveu Um Era os Deuses Astronautas, moravam na mesma rua na Suíça. O meu avô teve no lançamento do livro da primeira edição lá na Suíça, com ele. A gente tinha uma cópia autografada, eu não sei onde está. Que incrível! Meu avô era amigo dele. Então, o assunto nunca foi um tabu na minha família. Sempre foi próximo. E a gente tem avistamento, assim, conscientemente na minha casa desde os meus 8 anos de idade. Então, assim, isso é comum para mim. Eu vejo. Não é tipo, é uma ponta de luz no céu. Não, é uma nave E sempre inteira. foi? Sempre foi, sempre. Só que aquilo sempre foi uma coisa para mim muito bacana, muito âmbito de, uau, que interessante, mas nunca com a determinada profundidade necessária para que eu entendesse o que era o assunto. Nesse caminho de mundo corporativo e etc., eu tive um relacionamento com uma pessoa, muito tempo atrás, e eu cheguei a quase terminar esse noivado para poder ser padre, porque eu precisava estar dentro de uma coisa que ligasse a espiritualidade, que era aquilo que falava com o meu coração. E cheguei a fazer um pré-noviciado, mas não fiz o noviciado. Fiz mais de forma informal com um frei que era muito amigo meu, não tenho notícia dele há uns bons 20 anos, mas é uma pessoa muito querida até hoje. E quando as coisas começaram a acontecer e eu me desconectei da igreja, eu falei assim, caramba, tem que ter mais do que isso, precisa ter mais do que isso. Eu não posso estar ligado a uma entidade específica, qualquer entidade que seja, e dever favor a essa entidade e vice-versa, porque a única coisa que existe dentro da jornada em que nós vivemos é um processo de escolha, um processo de livre-arbítrio. E nós somos, através de mídias e redes sociais, etc., nós somos forçados a ter o livre-arbítrio de acordo com aqueles que dominam esse planeta. Então, as linhas de tempo, elas são forçadas para que nós vivamos linhas de tempo, porque a linha de tempo é uma linha de tempo coletiva. Então, através de mídia, como é que você instaura o medo? É só você chegar no Jornal Nacional e dizer o roubo de motos subiu 20% no estado de São Paulo. Sobe o medo. Aí, o que não estava na subida vira os 20%, porque você forçou aquela linha de tempo. E é assim para todos os assuntos. Se você hoje fizer uma análise do que é um bloco de jornal nacional no mundo inteiro, eles são idênticos. Geralmente, eles têm entre 4 e 5 blocos. Os 4 primeiros blocos e metade do 5º bloco é só desgraça. E a última notícia são senhorinhas que tomam conta de cachorros de rua. E aí a última memória sua, nós temos uma programação de lembrar aquilo que é o mais legal. E você fala, ai, que delícia, que quentinho no coração, e começa a novela. Todo o processo, eles fazem você esquecer o envenenamento durante 35, 40 minutos, para que você lembre do último pedacinho, que é sempre interessante. O modus operandi de qualquer jornal, CNN, NBC, Globo, o que quer que seja, é absolutamente idêntico, é assim que funciona. E dentro dessa jornada, voltando um pouquinho, de vez em quando eu vou e volto, se ficar confuso, vocês podem me pedir para parar, porque assim, eu não me perco, mas assim, a minha mente é muito rápido, o processamento é muito rápido. Eu senti que faltava alguma coisa e eu falei assim, fiz curso de Reiki, não sabia que Reiki era uma tecnologia arcturiana, não sabia que eu era arcturiano, só tinha uma certeza, que eu não era daqui. Sempre soube dentro de mim que tudo que eu vivia, e a minha vida sempre foi muito boa, não posso reclamar de uma vírgula da minha vida, nada. Nunca tive nada grave, nada. A minha vida sempre foi maravilhosa, meus pais são vivos, são casados até hoje, são pessoas maravilhosas. Tudo é maravilhoso na minha vida, tudo. Eu tenho essa absoluta crença de que tudo é maravilhoso, é por isso que tudo é maravilhoso. Mas eu sentia que precisava de mais alguma coisa. Aí eu falei assim, fiz o curso de Reiki, gostei do Reiki, mas eu falei, ainda falta alguma coisa. Aí eu falei, vou começar a meditar. E comecei a meditar. E
eu sou muito obstinado. Então, falavam que eu tinha que meditar 15 minutos por dia. E eu falava assim, não, 15 minutos é pouco. E eu tô com pressa. Eu comecei a meditar 3 vezes por dia, 15 minutos por vez. E no meio de uma meditação, muito antes de revelarem tudo que eu era, eu me lembro que eu estava sentado meditando e eu tinha o hábito de meditar com os braços para fora. Por quê? E com as mãos para cima. Eu vou contar um segredinho para vocês que muitas pessoas não contam. As ondas meditativas são as ondas exatas entre você estar acordado e você estar dormindo. Então, quando eu meditava com as mãos para cima, quando a mão começava a cair, eu sabia que eu estava dormindo, eu voltava para a onda exata de frequência de meditação que eu queria. Então, eu ficava com os braços sempre flutuantes. Quando eu sentia pesar, eu voltava e era a maneira que eu tinha de controlar e permanecer o mais tempo possível dentro dessas linhas. E numa dessas meditações, senta um ser azul do meu lado, ele bota a mão na minha mão e eu sinto ele apertar minha mão, sinto fisicamente. Aí eu só abro um olho assim e vejo, ele olha para mim e sorri. E eu senti uma coisa que parecia um toco de madeira na minha mão direita. E eu falei assim, nossa, que coisa engraçada. Eu olho para o lado e era um gafanhoto de quase 3 metros de altura, que a gente chama de mantis. É uma raça muito avançada, embora eles sejam muito ligados a casos de abduções, mas a raça em si é muito avançada, e são os melhores cirurgiões do universo. Se eu tiver que um dia precisar de uma cirurgia, eu vou num mantis sem sombra de dúvida, porque eles são exímios cirurgiões. E na hora que ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu senti que a gente estava bem e a gente meditou junto. Dentro daquele processo a gente meditou junto, eu falei assim, caramba, que legal. Então, comecei a ter um processo de entender que existe muito mais daquilo que os olhos veem.